Hoje é o melhor dia ou melhor noite de nossas vidas. Vamos se alegrar na presença do nosso Criador. Por gentileza, pegai-vos esse conjunto de livros chamado Bíblia e abra em 1 Coríntios, do capítulo 3, do versículo 16 ao 19, que diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Uma pergunta. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste mundo faça-se de louco para ser sábio. Versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então, eu quero trazer à memória e trazer alguns esclarecimentos sobre esse versículo que fala que ele fala que sois templo de Deus, Paulo falando aos Coríntios, para aquela geração, e está escrito que eles eram o templo de Deus e que Deus habitava neles, que habitava em vós. Então eu quero trazer alguns esclarecimentos sobre isso. Porque quando fala-se de templo, não fala-se de templo de Jerusalém. Porque o Império Romano, no ano 70, segundo a história, segundo o conteúdo dos historiadores, o templo caiu por terra, que foi um julgamento do povo de Israel. Quando o Império Romano dominou todo Israel e devastou o Templo de Jerusalém. Então, o Templo de Jerusalém não existe mais. Então, nós que somos humanos, corpo, alma e espírito, sentimento, matéria e espírito, o templo de Deus somos nós. Então, vamos esclarecer algumas coisas para que o entendimento venha a ser saudável. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 6, do versículo 11 ao 18, e vamos ler e vamos ver o que está escrito. Só você virar a folha aí. Diz assim: Ó Coríntios, a nossa boca está coberta para vós, nosso coração está dilatado. Paulo falando: Não estáis esteitados em nós, mas estáis esteitados nos nossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso falo como filhos, dilatai-vos também o vós. Não vos aprendais a um jogo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Uma pergunta: o que concórdia há entre Cristo e Belial? Nenhuma. O que parte tem o fiel com o infiel? Vamos ver o 16. Prestai muita atenção. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Por quê? Paulo falando no plural, vós, eles, sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse,
neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ao 17. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 18. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Abra vossas Bíblias no livro aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 20 ao 22, que diz assim, ó. Vamos lá no versículo 20. Olha o que diz. Diz assim, ó, no versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. 22. No qual também vós juntamente sois edificados para o quê? Para a morada de Deus no Espírito. Então, nós podemos ver que o templo material não existe. Deus não habita em templo feito por mão de homem, mas no espiritual, como morada, como templo espiritual, Deus habita. Edificados para a morada de Deus no Espírito. Abra lá em Hebreus capítulo 3. Vamos lá em Hebreus capítulo 3. Vamos lá. Hebreus. Paulo falando aos Hebreus. Vamos lá. Tudo indica que Paulo que está falando. Do versículo 3, do 1 ao 6, diz assim: Pelo que, irmãos, santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Porque toda casa edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se havia de anunciar. 6. Mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se então somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então vamos lá, meus irmãos. Todos os versículos, o texto e o contexto indica, aponta, dizendo que nós somos templo, casa, morada espiritual, pelo Espírito. Tudo é pelo Espírito. Então, abre as suas Bíblias lá em 1 Pedro, capítulo 2. Vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 10, para finalizar. Diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejais efetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vedes crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade,
pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casas espirituais, tá vendo? Casa espirituais, é pelo Espírito, não é mais pelo material nem pelas obras, pelo Espírito. Edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Versículo 6. Pelo que também nas Escrituras se contém, eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita, preciosa, a quem nela crê não será confundido. 7. Assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço, e a rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. 9. Mas vós, eles, no plural, sois, no plural, a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10 para terminar. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, meus irmãos, tudo é pelo Espírito. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, a morada, a pedra edificada, sois vós. Fique que essa palavra venha fortalecer grandemente o seu entendimento e se alegrar no teu coração. Fique na paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja para todo sempre. Amém e graças a Deus.